Meus irmãos, vamos então ao Evangelho segundo João, retornando ao Evangelho segundo João. Por favor, irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 12. Evangelho segundo João, capítulo de número 12. Nós ali faremos a leitura da última parte deste capítulo, final deste capítulo, que se dá iniciando-se no versículo 44, como está em nosso boletim, e vai até o versículo 50. Aí terminamos este capítulo. Mas não sei antes, de fato, pregar a palavra do Senhor nesse trecho das Sagradas Escrituras. Esse trecho, irmão, se dá João, o evangelista, o apóstolo e evangelista, ele está resumindo nesse momento o ensino que Jesus trouxe aos homens enquanto esteve na terra. Esse aqui é o resumo de todo o ensino de Jesus Cristo. E João, como editor, lembra-se que ele é o escritor, ele é o autor desse evangelho, desse livro, o Evangelho de João. Ele está editando o material, ele está colocando o material onde lhe interessa, como qualquer editor faz. Então ele pega o que Jesus ensinou e resume neste momento, no final do capítulo 12, para mostrar, acima de tudo, que quem aceita o ensino de Jesus, aceita o próprio Deus, e quem rejeita o ensino de Jesus, rejeita o próprio Deus. Então, a pessoa e o ensino de Jesus, quando se aceita essas coisas, a pessoa e o ensino de Jesus, se aceita o próprio Deus. E quando se rejeita Jesus e o seu ensino, se rejeita o próprio Deus. E é disso que vai falar aqui João, nesse resumo das palavras de Jesus sobre o seu ensino. Veja só então o versículo 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai o tem dito, assim falo. Nós já oramos, então. Vamos então passar confiados no Espírito Santo, que nos ilumine a exposição da palavra e sua aplicação. Irmãos, nós vimos no último domingo que estivemos em João, que alguns judeus tinham crido em Jesus Cristo, mas não o confessaram, lembram-se? Por medo do sinédrio, por medo de perder a sua honra entre os homens, certo? Veja só como João explica a incredulidade dos judeus no versículo de número 42. Olha aí, logo acima do texto que lemos, versículo 42. Contudo, João diz: muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus e da ameaça que os fariseus faziam, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Aí João vai mais ainda profundamente no coração desses homens. Por que eles não confessavam a Jesus? Aí João diz: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A ideia, como nós já vimos, é a seguinte: Marinéia e Presbítero Francisco e Isaac e Leandro e Débora. A ideia é que eles estavam mais preocupados com o que os homens diriam deles do que com a glória de Deus. Por isso eles não assumiram, Gabriel, o compromisso com Cristo, porque eles amaram mais os homens do que a Cristo. Assim pode acontecer conosco. Você pode ter medo de assumir a Cristo porque tem medo que os outros vão falar de você.
Se você fizer, os outros vão começar a te desprezar, zombar de você. E muitas vezes nós não assumimos a Cristo porque temos vergonha, porque amamos mais este mundo do que a glória de Deus. Mas deve ser do que o próprio apóstolo João disse em sua carta, em uma de suas cartas. Ele diz assim: aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém amar o mundo, não é amado por Deus, nem muito menos o ama. Ok? Mas o que João faz aqui, ao resumir agora, como nós lemos, o ensino de Jesus, é mostrar qual é a situação verdadeira desses homens que não creram em Jesus. Será que esses judeus que não creram em Jesus porque amaram mais a glória dos homens, estavam mais preocupados com os fariseus do que com a glória de Cristo? Será que eles estavam apenas rejeitando o homem? Essa é a pergunta. Será que eles estavam apenas, Cristiano, rejeitando um homem, um profeta, um outro homem qualquer? Ou havia alguma coisa mais grave nisso? Na rejeição deles por Cristo Jesus? Ou na rejeição de Cristo por meio deles? Havia alguma coisa mais grave? E João diz que sim. Eles, na verdade, não estavam rejeitando um homem qualquer, quando não estavam ouvindo a Jesus Cristo. Quando não estavam se consagrando a Jesus Cristo. Eles estavam rejeitando o próprio Deus, para a danação deles mesmos. E é isso que João está dizendo aqui nas palavras de Jesus. Quem me aceita, quem crê em mim, crê no Pai que me enviou. Quem me rejeita, rejeita não a mim, mas o Pai que me enviou. Rejeita o próprio Deus. Então, o que está acontecendo aqui é que João está mostrando a realidade de quem rejeita Jesus. Não está rejeitando apenas um homem, ou um agente social, um grande homem iluminado, mas está rejeitando o próprio Deus, revelado na pessoa de seu filho encarnado. E é isso que está acontecendo. Olha, vamos ver com calma isso aqui. O versículo de número 44 e 45 diz assim: Jesus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Irmãos, Jesus havia dito que a multidão teria luz por mais um pouco de tempo, lembram-se? Ele disse isso no versículo de número 35 desse capítulo de número 12. Ele diz: ainda por um pouco a luz está convosco. Ou seja, ela nem sempre estará diante de vós. Aceitem a luz, andem na luz, creiam na luz, e a luz é Cristo. Ele havia dito isso. Então, agora, parece-nos aqui João demonstrar que no resumo de Jesus Cristo, dos seus ensinos, há um desafio final às multidões. Há aqui um desafio final: quem crê em mim, crê no Pai que me enviou, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. A verdade é que Jesus é a revelação de Deus. Ele é o agente pelo qual Deus é revelado aos homens, de tal forma que aqueles que creem nele, creem também no Deus Pai que o enviou. Acha aceitação, não só, essa ideia acha aceitação, não só nesse evangelho, mas em todos os outros 3 evangelhos. Veja, irmãos, não é só nesse evangelho de João, Tiago, que Jesus diz que quem aceita ele, aceita o Pai, aceita Deus. Porque Jesus é a revelação de Deus, é o Filho que faz Deus conhecido, o Pai. Mas nos outros evangelhos isso também é dito por Jesus. Lá no evangelho de Mateus diz assim: Jesus: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso está em Mateus, mas em Marcos também está a mesma verdade. Jesus diz assim: Marcos: e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou, aquele que me enviou. E em Lucas, que é o terceiro evangelho, Jesus diz assim: quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então veja, essa não é, Caio, apenas, Marcelo, uma verdade, Alcilene e Alain, do evangelho de João. Jesus diz isso em todos os evangelhos, e ele está desafiando-nos, por meio de sua palavra, a entender que quando nós o rejeitamos, nós estamos rejeitando não apenas a ele. E essa é a ideia do grego aqui, quando diz assim: quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Na verdade, no grego é: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas também naquele que me enviou.
Então quem crê no Filho, não crê apenas no Filho, mas crê também no Pai. Aliás, ou afinal, o Pai e o Filho são um só. Lembram-se? Eu e o Pai, disse Jesus o Filho, somos um. Então toda honra dada ao Filho é honra dada ao Pai. Toda fé colocada no Filho é fé colocada no Pai. Todo amor dedicado ao Filho é dedicado ao Pai, porque o Pai e o Filho são um. E é isso que está aqui sendo ensinado por Jesus Cristo, nesse resumo de seu ensino. Segundo o Evangelho de João, a singular submissão de Jesus ao Pai é exatamente o que garante que tudo que o Filho recebe é o Pai que recebe. Ou seja, o Filho está tão submisso ao Pai, e o Filho é um só com o Pai, que tudo que o Filho recebe, aqui no caso fé, o Pai recebe. E é interessante aqui, Vitor, que fé aqui é muito mais do que apenas crença. Fé aqui resume aceitação, confiança, amor, obediência. Fé aqui, crer em Jesus, não é só ter uma perspectiva intelectual de quem Cristo é, informações sobre Cristo, mas confiar nele, se entregar a ele, amá-lo, obedecê-lo. Quem faz isto a Cristo, faz também ao Pai. E esta é a verdade aqui. Assim, meus irmãos, a fé em Jesus não é meramente fé em um agente humano ou em mais um profeta, mas é fé em Deus, mediada pela suprema revelação de si mesmo em seu Filho Jesus Cristo, o Deus homem. Veja, Jesus não é um mero profeta que está revelando a Deus. É verdade que os profetas do Antigo Testamento falaram coisas acerca de Deus e revelaram em certo aspecto a verdade de Deus, mas Jesus não é comparado a esses profetas. Ele é muito maior do que qualquer profeta. Qual dos profetas do Antigo Testamento, pensem comigo, qual dos profetas do Antigo Testamento diz assim: quem crê em mim, crê no Pai? Qual deles? Isaías disse isso. O grande profeta Isaías disse alguma vez assim: quem crê em mim, crê no Pai? Oséias disse isso. Jeremias. O profeta Daniel disse assim: jamais nenhum deles falou de tal maneira, mas Cristo assim falou: quem crê em mim, crê também naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Veja, Jesus é totalmente outro. Ele é singular, ele não é um profeta qualquer. Quando nós estamos colocando a nossa fé, o nosso amor, a nossa dedicação em Cristo, nós estamos fazendo isso a Deus. Isso muda tudo. O Senhor Jesus é estreitamente identificado com o Pai. Lembra do início do Evangelho de João? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, irmãos, ver a Jesus é ver o Pai que o enviou. Lembra-se da pergunta de Filipe, um dos discípulos? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Deixa-nos ver o Pai. Então o texto diz que Jesus respondeu a Filipe: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai, Filipe? Como é que você pode dizer, mostra-nos o Pai, se quem vê a mim, vê o Pai? Por isso, irmãos, quem crê em Cristo não está crendo em homem qualquer, mas está crendo no próprio Deus. Mas Jesus continua. Olha o versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus, meus irmãos, é o revelador de Deus o Pai. Ele é a luz que ilumina o homem para que conheça Deus. Em João capítulo 1 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que é Jesus Cristo, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, ninguém pode conhecer a Deus senão por meio do Deus unigênito, ou do Filho unigênito, que é Cristo. É Ele que revela a Deus ao homem. Assim, Jesus ilumina, Ele mesmo sendo a luz,
ilumina os homens para que conheçam a Deus através da sua pessoa. João, o apóstolo, continua com a sua antítese aqui, luz e trevas. Não é verdade? João sempre usa muito luz e trevas, né? Assim como Isaías também, quem está estudando aqui conosco, Isaías às quintas-feiras, tem visto isso. Como Isaías usa luz e trevas, essa metáfora. Né? E olha só aqui, como João, nos versículos 35 e 36, já havia se utilizado dessa metáfora. Olha só, entre luz e trevas. Versículo 35, vamos voltar um pouquinho aí, né? Versículo 35 e 36. Respondeu Jesus, ainda por um pouco a luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas, então veja o contraste, luz, trevas, luz, trevas. Olha o versículo 36. Enquanto tendes a luz, de novo, crede na luz, filhos da luz. Veja, esse contraste, essa antítese luz e trevas, João ele já havia dito aqui nas palavras de Jesus, nesse mesmo capítulo, e agora ele volta a falar entre si, essa antítese entre luz e trevas. Nas palavras de Jesus, versículo 46 diz: eu vim como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é aquele, irmãos, que veio trazer luz às nossas trevas. A ideia de trevas aqui é um mundo sem Deus, é um mundo alheio a Deus, um mundo que não conhece a sua vontade, um mundo que não anda segundo a sua vontade. Esse mundo está em trevas. A pessoa, irmãos, a pessoa que não conhece a Deus, que não ama o Senhor, que não anda nos seus caminhos, ela está em trevas. A Bíblia também chama ela de cego. Essa é a realidade espiritual. Ainda que eles vejam fisicamente, eles estão perdidos em trevas, em densas trevas, porque eles não têm a luz do conhecimento de Deus na face de Cristo. Então, todos nós, antes de sermos crentes, nós andávamos em trevas, como andam os descrentes agora. Eles estão trabalhando, eles estão vivendo em família, eles estão tendo seus prazeres no mundo, seus entretenimentos, mas eles estão em trevas, eles não sabem para onde estão indo. É por isso que a Bíblia usa essa metáfora de trevas, porque eles vivem uma vida no escuro, eles não sabem o destino deles, eles não se tornaram conscientes, eles não têm a luz, por isso eles vivem como se nada fosse acontecer a eles, por isso eles vivem em pecado, eles não têm a luz, eles não foram iluminados, eles não sabem o risco que estão correndo. É como uma pessoa que está com uma doença terminal, mas não sabe disso, com um câncer, e aquilo está corroendo-a por dentro, mas ela vive sem saber disso, que em breve a sua vida será ceifada. Ela está vivendo, mas em trevas, na ignorância do seu destino. E essa é a ideia espiritual aqui. E essa é a realidade. Jesus é a luz que nos mostra quem somos, do que carecemos e a glória que temos na graça de Jesus Cristo. Ele é a luz, ele ilumina. Quando nós estamos diante da palavra, a sua luz brilha sobre nós, e seu Espírito Santo brilhar igualmente em nosso coração, resplandecendo a palavra do Senhor Jesus em nosso coração, então nós somos iluminados para ver quem nós somos de fato, como nós somos pecadores, e quão miseráveis nós somos, e quanto indignos nós somos, e então nós vemos que precisamos de Cristo, e nós vemos a sua graça, o seu perdão, e entendemos que por meio da fé que Deus nos deu, nós podemos chegar a Ele confiantemente, que nós teremos a vida eterna, se cremos nele. Isso é luz, isso é luz, nós temos a luz, porque Ele nos iluminou a mente e o coração, para vermos a glória de Cristo. Por isso Jesus diz: eu vim como luz, a fim de todo aquele que crê em mim não permaneça longe de Deus, não permaneça livre da sua vontade, condenado por isso. Meus irmãos, nosso Salvador não era semelhante aos patriarcas e aos profetas, como apenas alguém enviado por Deus. Houve muitos homens no Antigo Testamento que foram enviados por Deus. Os apóstolos mesmo eram enviados. A palavra apóstolo significa enviado. Mas Jesus é incomparavelmente maior
do que todos esses. Jesus não era apenas um amigo de Deus, ou uma testemunha de Deus. Ele era isso também, mas ele era muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. O Senhor Jesus é mais sublime e elevado do que isso. Em sua natureza divina, ele é essencialmente um com o Pai, como ninguém jamais poderá ser ou já fora. Se alguém vê a Jesus, está vendo o Pai que o enviaram. É por isso que a vida eterna é conhecer a Jesus, porque Ele é a vida eterna, porque Ele é o próprio Deus. E como a vida é Deus, Deus é vida e Deus concede vida, Jesus Cristo diz: eu sou a vida eterna, porque Ele e o Pai são um. Conhecer então Jesus Cristo é aceitá-lo, é crer nele, é amá-lo, é obedecê-lo. Aquele que pela fé se lança sobre Jesus Cristo e lança os seus pecados, confiando no perdão que Cristo está sendo iluminado, está tendo a luz no mundo. Porque Jesus é aquele que recebeu toda a autoridade no céu e na terra e pode salvar todos aqueles que nele creem. Jesus é a luz, meus irmãos, e Ele nos livra das trevas. Meus irmãos, como é terrível nós estamos diante de uma situação que nós não sabemos o que fazer, irmãos. Como é terrível não ter um caminho. E as pessoas do mundo, e muita gente na igreja, irmãos, está perdida também nesse sentido. Eles não sabem o que fazer, não sabem que decisão tomar, porque não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, a sua pessoa e seus ensinos. Mas se você crer nele, você terá a luz da vida, você terá a lâmpada para os pés e a luz para os seus caminhos. E Ele não te deixará só, Ele não te frustrará. Você será iluminado e você andará seguro, sem temor, porque você está andando na luz de Deus. Essa luz que guardou os homens do Antigo Testamento, essa luz que te guardará também até o fim. Ele é a luz que, vindo ao mundo, faz com que aqueles que estavam nas trevas não permaneçam mais em trevas. Pelo contrário, tenham a luz da vida. Vamos continuar. Versículo 47, o Senhor continua dizendo assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, ou eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, quem tem o julgo? A minha própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Irmãos, veja, é muito possível e provável que João esteja aqui, o evangelista, resumindo o ensino de Jesus nessa parte, para dar uma resposta a nós, leitores, sobre o verdadeiro estado daqueles homens que nós vimos no início do sermão, e que nós vimos no sermão passado, que creram, mas não era uma fé verdadeira, mas eles aparentemente pareciam crer em Jesus, mas não confessaram por causa do medo dos homens, por amarem mais o mundo, como nós vimos. E aqui Jesus está dizendo o seguinte: se alguém ouvir as minhas palavras, que é uma referência àqueles homens judeus que a gente viu, que a gente leu aqui no início do sermão, e não as guardar, Jesus diz assim: eu não o julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita, que aqueles homens judeus tinham rejeitado a lei, não rejeita, versículo 48, quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Meus irmãos, a ideia aqui de ouvir a palavra e não guardar a palavra é o que Tiago vai dizer, Tiago na sua casa vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Agora veja isso aqui: enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, eu fico imaginando quando alguém é dissimulado, quando alguém está dentro da igreja, entre a igreja, e essa pessoa é dissimulada e se gloria de estar enganando alguém. Tem gente assim, não é? É claro que tem pessoas que se gloriam de ser bons enganadores. Eu estou enganando o meu pai e minha mãe. Eu estou enganando fulano. Ninguém percebeu o que eu estou querendo. Veja, na verdade você está enganando
a você. É só a você que você está enganando. E você será destruído. Porque as pessoas que nós enganamos com as nossas mentiras, Deus as preservará. Deus as fará entender e ver. Porque não há mentira que não seja revelada. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então essas pessoas que nós enganamos hoje, elas estão guardadas. Nós que enganamos é que estamos correndo risco. Porque nós estamos enganando a nós mesmos. Você não está enganando o pastor. Você não está enganando o seu pai e a sua mãe. Você está enganando a você mesmo. É você o único que será prejudicado. E é isso que Tiago diz: quem é ouvinte da palavra e não praticante, engana-se a si mesmo. Irmãos, eu vou lhes dizer, eu já disse, eu acho, creio que já disse aqui algumas vezes isso. Irmãos, se nós somos adultos e já responsáveis pela nossa vida, isso não se refere aos nossos filhos que ainda dependem de nós, mas é bom que nossos filhos já pensem nisso. Se nós somos adultos e temos vivido uma mentira com relação à fé em Cristo, é melhor que nós nos vamos embora. É melhor ir embora. É melhor parar de frequentar a igreja. Isso é uma verdade bíblica que nós não temos medo de dizer. É melhor não vir mais às reuniões da igreja. Não venha mais. Não venha mais. Não venha mais. Isso é uma verdade. Jesus mesmo vai dizer em Apocalipse que quem deras fosse frio. Quem deras fosse frio. Mas porque não és quente nem frio, és morto, eu vomitarei. Eu te vomitarei da minha boca. É melhor, irmãos, deixar de fingir e se entregar ao mundo e os seus prazeres que receberão condenação, do que fingir algo que nós não vivemos, que nós temos ouvido e não temos praticado. E é isso que Jesus quer dizer com: se alguém ouvir as minhas palavras, como nós estamos ouvindo aqui hoje pela manhã, e não as guardar, é isso. Mas Jesus vai dizer, Jesus dirá assim, eu não julgo. Mas aí parece confuso, não? Porque a gente fala tanto do juízo de Deus, porque a Bíblia fala do juízo de Deus e fala que Jesus não julga. A ideia aqui, meus irmãos, é que Jesus não veio à primeira vinda para julgar. É por isso que ele está dizendo assim, eu não julgo, mas nós podemos muito bem acrescentar, mediante a todo o ensino bíblico, não porque a gente está colocando palavras na boca de Jesus, mas mediante a todo o ensino bíblico, nós podemos certamente acrescentar, eu não julgo agora. Porque ele fará isso no último dia. No último dia ele vem para julgar o mundo, a terra. Julgará os povos com justiça e equidade. Ele julgará no último dia. No último dia ele virá como juiz. Mas essa primeira vinda, que nós lemos aqui sobre ela, ele veio para salvar, ele não veio para julgar. Tanto que os pecadores permanecem entre nós. Aqueles que ouvem e não guardam permanecem entre nós. Eles não são ainda julgados, porque na primeira vinda ele não veio fazer isso. Olha só o que ele mesmo diz, ou o que João diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João vai dizer isso. Essa primeira vinda de Jesus Cristo não é uma vinda para a condenação e o juízo serem executados, mas para a salvação daqueles que já estão condenados. Isso é tão verdade que em João 3,16 tem tanto aquele versículo lindo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nesse mesmo contexto, os versículos seguintes dizem assim: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é esse. Qual é o julgamento? Qual é a base dele? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 18, 19. Nosso texto aqui, Jesus, ele também fala de condenação e juízo, mas ele diz primeiramente que não veio para isso. A ideia é que a mensagem que Jesus proclama agora é de vida e perdão para o pecador. Mas se o pecador não crer nessa mensagem de vida e perdão, ele será julgado por essa mensagem. Essa mesma mensagem o julgará, o condenará. E é isso que Jesus diz no versículo 48: quem me rejeita
não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Portanto, meus irmãos, a ideia é essa. Jesus veio trazer palavra de salvação, mas ao mesmo tempo que eu ouço palavra de salvação e não aceito, essas palavras me julgarão no último dia. Essas palavras de salvação, me julgarão. É como se no último dia eu ouvisse do Senhor Jesus o seguinte: eu lhe dei palavras de salvação, a graça lhe foi oferecida, a bondade de Deus pairou sobre você, e você rejeitou, e você desprezou, e você se endureceu. Você merece o castigo, você é culpado por isso, porque você rejeitou a graça bondosa de Deus. Veja, as palavras de graça e de amor, de salvação que Cristo traz, se transformarão num peso sobre o pecador no último dia, porque não aceitou essas palavras e nem nelas creu. E é isso que Jesus está falando. É porque Jesus diz: eu não julgo agora, eu vim para salvar, mas essas palavras que eu falo agora, elas julgarão os que não creem no último dia, porque rejeitaram as palavras da graça, as palavras da misericórdia, e elas mesmas serão o peso naquele último dia. A nossa igreja presbiteriana, ela tem um código de disciplina. Na Constituição da nossa igreja tem uma Constituição. E uma das partes da Constituição é o código de disciplina. Quando o conselho vai julgar alguém que ouve ou cometeu um pecado, e esse pecado se tornou público, e o conselho vai julgar essa pessoa, ela tem que ser julgada, há atenuantes e agravantes. Como na lei dos homens também há atenuantes e agravantes. E os agravantes são os seguintes: muito tempo de experiência religiosa, ou seja, muito tempo na igreja, possuía um ofício e um cargo dentro da igreja, não era um neófito, era alguém que conhecia teologia. Veja, todas essas coisas são boas. Estar muito tempo na igreja é bom. Não ser neófito, ser um teólogo, alguém que conhece Bíblia, melhor ainda. Ter um ofício na igreja é uma honra, não é uma honra. Só que no dia do juízo, isso pesará sobre a pessoa mais ainda. É uma coisa boa, mas sobre ela, porque ela não viveu de acordo com aquele benefício, vai ser um agravante. Deu para entender? A quem muito é dado, essa é a ideia. As minhas palavras não são de juízo, mas elas se tornarão para o juízo naquele último dia àqueles que não aceitaram. Elas falam de graça, de amor, de salvação, de perdão, mas ao coração duro, no último dia, isso será colocado na conta dele. Você ouviu, você teve chance, você ouviu a graça, você ouviu o amor, você viu pessoas sendo transformadas, você viu pessoas sendo abençoadas, e você se endureceu, você será julgado. E é isso que ele está falando. Eu não vim para julgar agora. As próprias palavras que eu falo julgarão o homem no último dia, aquele que não crê. Vamos terminar? Versículo 48. Por isso quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará o mundo, que a gente acabou de dizer. Toda palavra, irmãos, de misericórdia, de graça, de perdão e amor, as quais não atendemos, as quais não cremos, no último dia pesarão sobre nós e nos condenarão. Por isso que Jesus diz: por um pouco de tempo vocês têm a luz, andem na luz agora, para que a luz que brilhou sobre vocês, porventura não se torne trevas. Você tem agora a bênção de ouvir a palavra de Cristo, creiam nela, obedeçam agora, vivam segundo ela, confiados nele, para que ela depois não se torne um peso sobre vocês. É essa a palavra de Cristo. Versículo 49. Isso porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Então vejam, novamente a ideia de Diácono Felipe, e Bruno e Vanessa, e Alexandre e Joana. Quem rejeita a palavra de Cristo está rejeitando a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos aqui ouvindo um pregador, não é? Você está me ouvindo aqui. Você vê aqui no púlpito um homem fraco, um homem que do ano passado teve mais fraco ainda, né? Não consegui nem ver no ano passado.
Você vê aqui um homem fraco, um pecador como vocês. Salvo sim pela graça, mas um pecador como vocês. Com limitações, às vezes de palavreado. Ok? Mas se esse pregador for pelo Espírito Santo e pela graça de Deus fiel à palavra dele é a palavra de Cristo. E rejeitar a palavra dele que ele prega é rejeitar a Cristo. E eu não duvido disso. Vocês não estão ouvindo, por assim dizer, em última instância, um pregador apenas. Se ele tem sido fiel à palavra de Deus, vocês estão ouvindo o próprio Cristo, falando por intermédio dele. E rejeitar a palavra de Cristo é rejeitar o próprio Deus. Não se esqueçam disso. Nós não estamos aqui apenas hoje de manhã cumprindo com mais um dever, com mais um evento da igreja, com mais uma programação. Nós estamos ou aceitando a Deus ou rejeitando a Deus. Isso nunca é uma brincadeira. Versículo 50. E eu sei, Jesus diz, que o seu mandamento do Pai, aquele que me enviou, é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu vou lhes dizer, irmãos, que você não pode deixar de amar nada mais além, melhor, você não pode deixar de amar a Bíblia do que qualquer outra coisa. Você tem que amar a Bíblia acima de todas as coisas, porque a palavra de Cristo é a palavra da vida eterna. É esta palavra aqui, a palavra de Deus inspirada, verdadeira, infalível, inerrante, é a sua vida, é a palavra da vida, é a sua vida eterna. E a sua vida depende desta bendita palavra, a palavra do Filho que aqui está. Ele mesmo diz: ide às Escrituras, porque julgais nelas ter vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não há livro. Eu e você devemos dormir com a consciência pesada por um dia sem ler a Bíblia. Eu e você deveríamos não dormir, melhor dizendo, não dormir sem antes ler a Bíblia. E quando nós falhamos? Se nós pudéssemos ver que a luz nos ilumine, se nós pudéssemos ver que a nossa vida depende dessa palavra, ela depende dessa palavra, essa palavra é vida, essa palavra é vida. Longe dela só a morte e dor e sofrimento e miséria e condenação. Se você pudesse ver, que os seus olhos sejam iluminados, para que você ame as palavras de Cristo, para que você se apodere delas, como de nenhuma outra coisa qualquer, mais do que ouro e prata. Mais do que ouro e prata pelas quais os homens correm e morrem. É a palavra de Deus mais preciosa do que ouro. Muito mais do que ouro depurado. Eu sei, disse Jesus, que o mandamento que meu Pai me tem dado é a vida eterna. As coisas que eu falo como o Pai me tem dito. Assim falo. Eu termino lembrando-nos, irmãos, que Jesus veio a sua primeira vinda para salvar. Mas ele disse que haverá um juízo no último dia. Haverá sim um último dia, irmãos. E esse mundo, este século, com todas as suas forças, tentam nos desviar dessa verdade, que não haverá um último dia, que nós não precisamos pensar no último dia, que vamos viver o hoje e o agora como se não houvesse amanhã. Mas a Bíblia urge, a Bíblia grita, ela clama dizendo: sim, haverá um último dia, haverá um dia final. Olha o que Pedro diz: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. 2 Pedro 3, 7.
Irmãos, o mundo não permanecerá para sempre da mesma maneira. Comprar, vender, semear e colher, planejar, construir, casar-se, dar-se em casamento, tudo isso terá um fim. O Pai, Deus, o Pai, designou um dia em que todo o ciclo da criação há de parar, e a época presente será removida, dando lugar a outra. Meus irmãos, a criação teve um início, portanto ela terá um fim, ela terá uma consumação. A criação, a vida não é um ciclo infinito, como dizem, né? Que é um ciclo. Não, ela é uma linha que está caminhando do início à consumação. Ela é uma linha progressiva, ela está caminhando para o fim. É assim que é, de fato. Assim porque Deus decidiu. O comércio, os bancos cessarão para sempre as suas atividades. Os pagamentos serão dissolvidos e toda a criação será abalada. Nós faremos bem, meus irmãos, se nós pensássemos com mais frequência e com extrema reverência sobre esse dia final. Nascimentos, aniversários e casamentos frequentemente são considerados dias de interesses especiais, mas nada significa em comparação ao último dia. O dia do seu nascimento, o dia do seu aniversário, o dia do seu casamento, o dia que você julgou mais importante, nada é comparável a este dia, a este último dia, onde você será, de fato, ou salvo, decretado como salvo, porque creu em Cristo, ou condenado eternamente. O julgamento virá. Assim como os homens têm seus dias de ajuste de contas, Deus também terá o seu. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, e todas as pessoas, de cada nação, tribo e idioma, comparecerão diante do trono de Cristo para serem julgadas. Os livros serão abertos diante de todos, e as evidências demonstradas. Nosso verdadeiro caráter será revelado diante de todos. Deixa eu lhes falar, irmãos. Às vezes eu e você vivemos de um jeito que ninguém sabe. Mas naquele dia, todos saberão. E eu não quero dizer aqui, irmãos, que, por exemplo, eu devo viver como se eu pudesse não pecar mais, porque eu tenho pecado. Eu tenho pecados. E vocês também têm pecados. Todos nós pecamos. Como a Bíblia vai dizer, todos nós tropeçamos e pecamos em muitas coisas. Mas se nós somos verdadeiramente de Cristo, nós nos arrependemos, irmãos. Nós lutamos contra o pecado, nós o venceremos pela graça e poder de Cristo em nós. Isso faz toda a diferença. No fim, no último dia, essas coisas serão reveladas, mas será revelada também a graça de Cristo em nós, que nos fez lutar contra o pecado, que nos fez ser sinceros, que nos fez arrependermos, que nos fez vencer o pecado finalmente. Isso também será revelado. Não só os nossos pecados, mas a graça de Cristo sobre nós, que nos deu força para os pecados. Mas se você só tem pecado, só isso apenas, sem se arrepender, isso será revelado para a sua eterna vergonha. Vivamos longe do pecado, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mais cedo ou mais tarde, isso virá à tona. Ninguém escapará daquele dia. Não haverá naquele dia dissimulação nem fingimento. Todos nós prestaremos contas diante de Deus e seremos julgados conforme as nossas obras. Os ímpios serão lançados na condenação eterna. Os justos gozarão da vida eterna. Essas verdades muitas vezes nos causam medo, mas nós não precisamos ficar surpresos por isso, e nem precisamos deixar de proclamar essas verdades que muitas vezes amedrontam a muitos. O apóstolo Paulo, quando estava diante do governador romano chamado Félix, começou a falar sobre o fim dos tempos e o juízo de Deus. A Bíblia diz assim, olha, que quando Paulo estava falando com o governador romano sobre o juízo de Deus, a Bíblia diz assim, Félix, em Atos está escrito, Félix ficou amedrontado
e disse a Paulo: por agora podes ir embora, e quando eu tiver vaga, quando eu puder te atender, chamar-te. Isso está em Atos 24, 25. Os homens não gostam desse assunto do juízo. Essa prova de Félix, o governo romano, disse: olha, pode parar por aí. Quando eu precisar te ouvir mais, eu te chamo. Eu não quero ouvir sobre isso. Sobre o dia de prestação de contas, sobre juízo. Depois, os homens, eles fogem do dia, mas o dia os encontrará. Irmãos, nós podemos fugir dessas coisas. As nossas conversas podem não tocar nesse dia, mas esse dia chegará. Mas eu vou terminar aqui dizendo o seguinte: apesar desse dia ser um dia terrível para aquele que não crê, e será, o crente no Senhor Jesus Cristo não tem motivo para temer o dia. Nós não temos, ok? Para o crente não há qualquer condenação naquele dia. Se você é um crente em Jesus Cristo, eu não estou falando se você é perfeito, porque você e eu não somos. Mas se você é um crente sincero ao Senhor Jesus Cristo, se você tem lutado pelos seus pecados, você não precisa temer esse dia. Se você tem confiado na justiça daquele que te justifica, você não precisa temer este dia. Portanto, naquele grande julgamento, o crente não precisará ficar aterrorizado. Sua piedade testemunhará em seu favor, ao passo que suas imperfeições não condenarão porque foram pagas por Cristo. Olha o que Paulo diz: agora, pois, agora mesmo que você creu em Jesus, agora, não é naquele dia não, é agora que você crê. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado, da morte. Romanos 8, 1, 2. Por isso, meus irmãos, naquele dia não há para o crente, não há para mim e para você, se nós cremos, medo algum não haverá, temor nenhum. Pelo contrário, nós saberemos o que Paulo disse. De fato, na prática, em loco, nós saberemos e experimentaremos aquilo que Paulo disse, que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Quando Cristo vier, nós nos alegraremos nele, na sua glória, no seu grande dia, porque nós cremos, porque nos arrependemos, temos nos arrependido a cada dia dos nossos pecados, e Ele conhece o nosso coração. Não há temor para nós nesse dia. O que fazer agora então, enquanto o dia não chega? Olha o que Pedro diz. Pedro vai dizer para nós o que fazemos. Visto que todas essas coisas vão ser assim, deveis agora vocês, irmãos, ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, ou o dia dele, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Esses pensamentos futuros sobre aquele dia em que a palavra de Cristo há de condenar os homens que não creram, devem fazer agora com que nós vivamos em procedimento santo e piedade. Veja, as coisas acerca do futuro que Cristo fala têm aplicação agora para nós. Elas não são só do futuro, elas servem para agora. Tendo em vista essas coisas sobre o último dia, sobre o juízo, vocês deveriam ser como os que vivem em santo procedimento e em piedade. Eu amo isso na escatologia, né? Eu amo isso, irmãos. Nós devemos amar essas coisas, os ensinos de Jesus quanto aos últimos dias, porque eles são práticos agora. Eu tenho que me preparar para aquele dia. Eu devo viver agora em santo procedimento. Julguemos então, irmãos, diariamente diante da palavra de Deus, a fim de não sermos condenados com o mundo. Estejamos atentos a tudo que fazemos dia após dia, e jamais esqueçamos que daremos conta diante de Deus de cada palavra que proferimos. Em resumo, precisamos viver como pessoas que creem na verdade acerca do juízo vindouro, acerca de um céu e uma terra novos, e de um inferno
onde a ira de Deus estará para sempre sobre os que não creram. Nós precisamos viver com estas coisas, gente, sem se esquecer delas. Volto a dizer, meus irmãos, esse mundo, ele grita para que nós esqueçamos dessas coisas. Ele quer que você viva como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um dia da prestação de contas. Mas hoje, o Senhor Jesus disse a mim e a você: sim, haverá. E vocês devem viver arrependidos e em santo procedimento. Porque haverá um dia sim que o Senhor virá julgar o mundo, julgará os povos com justiça. Deus abençoe. Amém.